Galera, é o seguinte, quando a gente para comparar o PS4 Pro e o Xbox One X, que foram os dois consoles mais poderosos da geração anterior, encontramos uma clara supremacia no lado da Microsoft. Ao olharmos para o PS4 Pro, vemos um poder de vídeo de 4.2 teraflops, e no Xbox One X encontramos nada menos que 6 teraflops, uma diferença bem discrepante, né? Por isso, sempre foi perfeitamente natural e comum vermos os jogos sendo melhor executados no Xbox One X. Nessa melhor execução, além de encontrarmos melhores resoluções, encontramos também mais efeitos gráficos e algumas vezes mais estabilidade na taxa de quadros por segundo. Mas existem casos curiosos de jogos que têm um melhor desempenho no PS4 Pro, quando comparamos com o seu concorrente. E a gente está aqui hoje para poder falar desses jogos e ver também como que o PS4 Pro pode ser melhor do que o Xbox One X em alguns casos. Por isso, para continuar e ir a fundo nesses jogos, não se esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora sim, vamos conhecer um pouco mais de jogos que se desempenham melhor no PS4 Pro do que no Xbox One X. Antes da gente começar, é importante fazer uma ressalva aqui. Independente da plataforma, é muito difícil encontrarmos jogos que fiquem 100% estáveis com suas taxas de quadros por segundo. Então, seja no Xbox One X ou no PS4 Pro, essas oscilações são perfeitamente comuns. Não deveriam ser, mas elas acabam sendo. Mas, o interessante é avaliar o quanto essa performance cai, se isso pode ser levado em consideração por conta do jogo estar atingindo mais resoluções ou ter mais efeitos gráficos, e o quão importante esses aspectos podem ser para cada jogo individualmente. Então, na hora da gente comparar, isso vai ser levado em conta também. E já adianto para vocês que encontrar um consenso nisso é bem difícil, principalmente porque o Xbox One X leva uma vantagem esmagadora na maior parte do tempo. Mas existem casos bem peculiares que nos levam a estudar o PS4 Pro e fazer esse vídeo. Então, se você comprou os dois consoles ou já pensou em comprar, pode ser que existam alguns games que te façam optar pela versão de PS4 Pro, mesmo que tecnicamente ele seja menos poderoso que o Xbox One X. Então, só para a gente se introduzir no raciocínio, posso começar mencionando dois exemplos muito pertinentes que no princípio rodavam melhor no PS4 Pro. O primeiro exemplo é Titanfall 2. O caso de Titanfall é interessantíssimo. Em ambas as versões do game ele usa uma resolução dinâmica atingindo o 4K. A diferença é que o código principal da engine do game permite que ele ultrapasse essa resolução se o console tiver poder bruto para poder fazer isso. Então, logo no lançamento, o game passava dos 4K facilmente, chegando a 4.224 por 2.376 pixels no console da Microsoft. Lembrando que o 4K são 3.840 por 2.160 pixels. Já no PS4 Pro, ele se focava desde o começo em 1440p. A grande questão no início era que o jogo, por usar uma resolução dinâmica, isso fazia com que ela caísse muito mais no Xbox One X do que no PS4 Pro. Enquanto o console da Sony atingia 1080p na escala mais baixa, o console da Microsoft atingia 864p, ainda apresentando mais oscilações aqui, enquanto que no PS4 Pro, apesar de oscilar, essa oscilação não era tão brusca nem tão frequente. E como a resolução dinâmica fazia com que as menores escalas fossem sempre mais presentes que as maiores, o console da Microsoft estava em desvantagem, porque além de passar mais tempo em 864p do que acima dos 4K, ele era mais instável na taxa de quadros por segundo. O caso eventualmente precisou inclusive ser corrigido através de um patch, e tudo foi estabilizado fazendo frente e até superando o PS4 Pro, para ser bem honesto com vocês. Só que não parou por aí. Um outro jogo que passou por algo muito semelhante foi Resident Evil 3 Remake. Para quem não sabe, ele foi lançado um ano após o remake do segundo game da franquia, e naquele segundo game a gente encontrava uma resolução de 1620p em ambos os consoles. Porém, o Xbox One X aqui no terceiro game resolveu ir além e colocou de início um 4K nativo, e isso foi o que provavelmente comprometeu demais a sua performance. Enquanto que o PS4 Pro usava a mesma resolução do remake do segundo, de 1620p, e se mantinha de forma brilhante durante a maior parte do tempo em 60 fps, no Xbox One X o game tinha quedas bruscas para 40 fps, apenas se aproximando por vezes dos 60 quadros. E assim como Titanfall 2, foi lançado também um patch de correção, que no caso de Resident Evil 3 diminuiu a sua resolução para 1620p no Xbox One X e acabou assim estabilizando a sua taxa de quadros por segundo. O que esses dois jogos têm em comum nesse caso é que num primeiro momento parece que o console da Sony parece ter aceito melhor a programação dos games e por isso apresentou melhores resultados sem a necessidade de um patch
patch no PS4 Pro. Se a gente ainda vivesse, por exemplo, na época do PlayStation 2, por exemplo, esse patch de correção seria impossível, porque naquela época não existia isso, e o PS4 Pro acabaria saindo com uma clara vantagem. A questão é que até os dias atuais a gente também encontra jogos que já foram lançados há um tempo e o padrão que vemos neles é uma clara vantagem para o PS4 Pro. O primeiro desses jogos é Devil May Cry 5. O jogo é provavelmente um dos jogos mais incríveis tecnicamente já feitos. E isso também vale até para as versões dos consoles base, tá? O Xbox One S e o PS4 Slim. Mas mesmo assim, a gente encontra diferenças entre os consoles aprimorados. Primeiro é importante mencionar que Devil May Cry é um jogo extremamente dependente da fluidez da taxa de quadros por segundo. Então quanto mais alta e mais próxima dos 60 quadros ela for, melhor. Quando abordamos a resolução aqui, ambos usam uma técnica de reconstrução. A diferença é que enquanto o Xbox One X faz essa técnica para poder atingir o 4K, o PS4 Pro usa essa técnica para poder fazer 1080p. Então ambos nesse caso são superiores ao que Resident Evil 3 fez, independente da plataforma, já que lá no Resident Evil 3 a resolução era de 1620p. A consistência visual aqui é tão grande que as diferenças são quase imperceptíveis, a menos que você seja bem detalhista. Só que essa consistência não acontece com a performance. Quando avaliamos o pior cenário, que é o das cutscenes, vemos ambos os consoles caindo bruscamente para baixo dos 60 FPS, mas nesse caso, a média é de 42 quadros por segundo no PS4 Pro e de 39 quadros por segundo no Xbox One X. Então, levando em consideração a pouca diferença visual até mesmo ao mencionar a resolução do game, o mérito de menos instabilidade precisa ir para o PS4 Pro, já que de 1080p para 4K a diferença é bem pequena, e ambos os consoles usam técnica de reconstrução para tal feito. Mas e na gameplay, que é o principal elemento de um game da franquia? De fato, o que mais importa aqui é isso, a jogabilidade e toda a dinâmica do game. E os resultados eu posso dizer que são mais minuciosos, mas também existem diferenças. Essas diferenças aparecem ao analisarmos, por exemplo, uma parte em que há muita destrutibilidade, principalmente quando a gente aproxima a câmera do personagem. Ali fica visível que o PS4 Pro consegue se manter por mais tempo em 60 quadros por segundo do que o Xbox One X. E não só isso. Sabendo que ambas as plataformas apresentam quedas em suas performances, é importante destacar que o PS4 Pro consegue se recuperar mais rápido de volta para o seu padrão do que o próprio Xbox One X nesse caso. E claro, já aproveitando desse cenário de jogos que precisam se manter o mais próximo possível dos 60 FPS, vamos dar uma olhada agora em Call of Duty Infinite Warfare, um shooter que está dentro de uma saga conhecida por se focar em 60 quadros por segundo. Primeiro vamos falar de resolução, para a gente ver o que pesa e o que não pesa aqui. No caso do PS4 Pro, ele faz 4K, mas como vocês já devem bem imaginar, porque eu já expliquei isso nos vídeos falando sobre o console especificamente, esse 4K é através de uma técnica chamada checkerboarding, e não é nativo. Quanto ao Xbox One X, ele usa uma técnica de reconstrução para atingir tal feito através de resolução dinâmica. Isso basicamente quer dizer que em alguns momentos aqui vemos o 4K nativo, mas não é sempre. Como por vezes o console da Microsoft atinge esse 4K nativo, então é natural encontrarmos uma imagem levemente mais nítida aqui, mesmo que a diferença seja quase que imperceptível. Mas quando vamos para os testes de performance, vemos o quanto o PS4 Pro consegue se manter por mais tempo na casa dos 60 FPS. E preciso dizer que além disso, a estabilidade apresentada pelo console da Sony chega até a assustar, porque é raro notar a queda de um único frame sequer. E por isso, nesse caso, assim como Devil May Cry 5, precisamos dar mérito para COD no PS4 Pro. Ambos são jogos dinâmicos e com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no cenário. E até para a dinâmica da jogabilidade, é importante que os games consigam se manter bem com as suas taxas de quadros por segundo. No caso de Devil May Cry, é importante por ele ser um hack and slash, e no caso de COD, é importante porque ele é um shooter do estilo arcade, do tipo que quanto mais eliminações você conseguir fazer, mais frenético o game acaba se tornando. Mas não para por aí, porque a gente ainda tem coisa para avaliar. E agora, um game que sempre foi executado com muito sacrilégio e desde o seu lançamento foi polêmico, foi Anthem. O game usa a Frostbite Engine, que é basicamente a mesma de jogos como Battlefield, por exemplo, e visualmente entrega um bom resultado gráfico. Mas a que custo isso vem? Em termos de resolução, qualquer um dos consoles consegue entregar 80% do 4K aqui, na maior parte do tempo. E isso equivale a 3072 por 1728 pixels. A vantagem
vantagem visual que o Xbox One X recebe nesse caso é que ele consegue reproduzir um pouco mais de elementos na tela, então mesmo que seja pouca, a diferença existe. Daí, quando vamos falar sobre a performance que o game tem, é que os problemas começam de fato. Na verdade, o jogo já chegou com diversos problemas, né? Mas as coisas foram se acalmando e agora o que dá pra concluir é que independentemente da versão, ele se foca em 30 quadros por segundo. A diferença é que esses 30 quadros são muito mais comprometidos no Xbox One X do que no PS4 Pro, tendo uma diferença de até 10 quadros por segundo a favor do console da Sony em algumas partes. E por fim, mas não menos importante, agora a gente precisa falar de Skyrim, que até hoje, honestamente, eu não entendi o que aconteceu por aqui. Pra quem não conhece Skyrim, ele foi um jogo lançado originalmente na 7ª geração de consoles, para PS3, Xbox 360 e PC. Depois, ele foi trazido para a 8ª geração. E pra mim, nesse vídeo, esse é o caso mais curioso. Os dois consoles trazem o 4K aqui, a diferença é que o Xbox One X usa resolução dinâmica para alcançar o feito, enquanto que o PS4 Pro faz isso de forma nativa sem o menor problema e de forma surpreendente. O primeiro fato curioso que é difícil de entender é por que um jogo da geração passada é trazido para o Xbox One X numa resolução dinâmica. Teoricamente não era para ser uma tarefa difícil, já que a gente está falando do console mais poderoso da 8ª geração e o PS4 Pro consegue fazer sem o menor problema. O segundo fato é que alguns efeitos como o da névoa são mais densos e melhor trabalhados no console da Sony. E por fim, preciso mencionar a taxa de quadros por segundo, e a verdade é que não dá para esconder. O jogo em alguns momentos bem específicos sofre de quedas no PS4 Pro, mas não é nada comparado ao que encontramos na versão de Anden do Xbox One X, que chega a perder até 10 FPS. Aqui, no PS4 Pro, ele atinge cerca de 27 quadros por segundo, e não acontece com frequência, são em casos bem isolados e específicos. Já o Xbox One X é mais estável nesse sentido. Aqui é o caso em que a gente precisa levar em consideração o contrário do que a gente está fazendo ao longo desses jogos. Skyrim se foca em 30 FPS em ambas as plataformas e possui pequenas quedas em sua performance em momentos isolados, mas apresenta uma qualidade visual superior na plataforma da Sony. No Xbox One X, a qualidade visual é relativamente comprometida quando a gente compara com o PS4 Pro, mas a taxa de quadros por segundo é mais estável em contrapartida. Porém, ao levar em consideração que estamos falando de um remaster, ou seja, de um jogo da geração passada que foi remasterizado para uma nova geração, não faz sentido deixar os visuais serem ofuscados por pequenas oscilações esporádicas e isoladas, já que ao ser remasterizado, o primeiro fator que a gente espera que o jogo melhore são os visuais, até para poder justificar a compra do game mais uma vez. E podemos dizer que o PS4 Pro consegue se aproximar mais de entregar todo o conjunto de ideias de uma remasterização, ao avaliar todo esse cenário que ele apresenta. Mas e vocês? Tem algum jogo que vocês preferem rodar no PS4 Pro do que no Xbox One X, sabendo que o PS4 Pro é relativamente mais fraco do que o console da Microsoft? Deixa aí no campo dos comentários, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças e quintas, às 19 horas, e eu tô sempre esperando por vocês, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.